A Teresa finalmente vai conseguir encontrar a avó rica perdida? Nessa versão, ela vai escolher o amor ou o dinheiro? Será que ela vai conseguir ambos? É o que vamos ver agora na parte final do resumo da novela Teresa, de 1989. E tudo já começa caótico, com Esperança desmaiando em seu apartamento solitário e sendo levada para o hospital. O que acontece é que essa grande tonta descuidada está carregando um mini Willebaldo. O que será que o nosso cachorrão vai fazer agora? Desistir da Luísa de vez e se tornar um papai de família? Ele eu não sei, mas se tem alguém que está com 0% de interesse em formar uma família, essa é nossa querida Margarita. Enquanto a mãe namora o vestido de noiva da filha, a bichinha chega toda feliz com seu violão porque conseguiu uma apresentação em uma livraria. Essa aqui queria mesmo era ser artista, enquanto o noivo continuava metendo a galha na infeliz com a vizinha sem vergonha. Outra que parecia que queria entrar na carreira artística era Teresa, que ensaiava um verdadeiro monólogo sozinha em seu quarto com um véu preto na cabeça. Vou me casar com Héctor de la Barreira. Adeus, Mário. Ninguém poderá dizer que Teresa Martínez se submeteu a um homem por amor. E começa a gargalhar. Não, ninguém nessa novela era muito normal. O pai de Aurora, que não queria perder seu bilhete de loteria gótico, colocou um detetive para procurar o sobrinho desaparecido. E encontrou. Agora, ele precisava pressionar a Teresa para ela reatar com o Raul. Só que ela já estava completamente focada no objetivo de se casar com o professor, como a gente viu ela dizer em seu monólogo momentos antes. Inclusive, eles iriam almoçar juntos naquele mesmo dia. Enquanto isso, no hospital, Teresa e Aurora esperavam o Mário na sala do Dr. Sanches, e a enfermeira Seferina e uma outra fofoqueira estavam lá organizando umas fichas. A fofoqueira pergunta para Seferina se ela saiu com o Mário, e quando ela responde que foram tomar café, a outra fica toda de gracinha dizendo que ela já ganhou o macho, basicamente. Meu Deus, que constrangedor! 3 bestonas apaixonadas em uma mesma sala. Claro que Teresa e Aurora não gostaram nada de ficar escutando essas duas enfermeiras micosas falando que era inevitável se apaixonar pelo Mário. Só que essa Aurora é bem cara de pau e não se abala diante das rivais. Quando o Mário chega, ela corre para dar um abração nele, só para esfregar na cara das enfermeiras micosas. A tonta da Seferina sai correndo, toda magoadinha. Ah, fia! Eles chegam para almoçar na casa de La Barreira, quando Luísa e o cachorrão Willebaldo estavam prestes a se beijar. Pois é, mais uma vez a Luísa decidiu que agora sim quer o amigo de nome estranho, mas isso porque ela ainda não ficou sabendo que o José Antônio foi lá atrás dela, né? Assim como Willebaldo ainda estava sem saber sobre suas novas responsabilidades. Esperança passou mal na casa da amiga Rosa e se deitou no quarto dela. O maridão pão duro encontrou a moça descansando de camisola na cama do casal e quase que fica com outra coisa dura. A filha do homem também estava toda alegrinha passeando por aí com Mário, o médico conquistador. Um dia sai com a enfermeira e agora já está chamando a loirinha para sair naquela mesma noite. O cara está entusiasmado e diz que não vê a hora da noite chegar. E claro que essa noite todos irão acabar se encontrando por coincidência no único bar que existe na novela, aquele onde o Willebaldo toca seu saxofone. Olhem só que romântica essa mesa, com 3 casaizinhos que se amam demais. O Mário já está querendo apresentar a Aurora para o pai e para uma enfermeira que ele gosta muito. Sério mesmo que esse homem é tão despistado? A outra bocó tá lá chorando lágrimas de desilusão porque saiu com ele para tomar um café e não foi pedida em casamento. Enquanto isso, o Raul deixava o menino órfão na vizinhança, junto com uma cartinha endereçada para Teresa. Só que quando ele estava indo embora, ela estava chegando de carro junto com o Mário. Sim, eles voltaram juntos do date triplo com a desculpa de uma carona,
Só não sei como esse povo não para pensar que a Teresa, supostamente moradora de um bairro rico, pudesse sequer passar por perto do subúrbio no qual o Mário morava. Enfim, vamos voar. O que importa mesmo nessa cena é que Teresa e Mário estão tendo uma DR dentro do carro, com o quase médico dando um show de ciúmes, e o outro imbecil só assistindo tudo de longe. Mário ameaça com pedir a Aurora em namoro e a Teresa implora que ele não faça isso. Ela diz que o ama e eles se beijam. Justo nesse momento, chega Ramon, que se pudesse pisaria na Teresa como se fosse uma baratinha cascuda de esgoto. Ele quase arromba o carro e ainda pede perdão por interromper. Enfim, teve a coragem que faltou ao nosso pobre primo da família Adams para acabar de vez com aquela palhaçada. O homem puxa o filho pela gola da jaqueta como se fosse um moleque catarrento, carregando o infeliz para dentro. Teresa nem se deu ao trabalho de se incomodar com a situação e desceu do carro sem precisar ninguém pedir. Bom, agora o primo Raul já entendeu o quanto a Teresa está abalada com o desaparecimento dele. Um total de menos 1%. Dentro de casa, o menino choramingava. Ai, papai, eu já tenho 24 anos. Esse senhor Ramon era bem pavio curto, quase que bateu no menino de pai. Mas bem que ele estava precisando de umas sacudidas para ver se acordava, porque agora estava crente que o casamento com a Teresa já estava até marcado. Enquanto isso, na casa de La Barreira, o cachorrão Ilebaldo aproveitava que o amigo já tinha ido dormir para tentar seduzir Luísa na beira da fogueira. Ela perguntou se ele ainda tinha sentimentos pela Esperança, e ele teve coragem de responder que era impossível amar duas ao mesmo tempo. Misericórdia, se tudo o que o povo dessa novela mais faz é estar apaixonado de uma penca de gente. Eu fico até perdida, porque no começo de um capítulo, um personagem ama A, e quando o capítulo está acabando, já está amando B. O homem conseguiu finalmente quebrar a carapaça de Luísa, não a que vocês pensaram, foi só um beijo, mas agora eles são um casal, basicamente. Vamos ver quanto tempo esse namoro vai durar. Eu aposto 2 cenas daqui para frente. Mudando de núcleo, eu confesso que fiquei surpresa com o primo Raul, porque depois do que ele presenciou na noite anterior, eu jurava que ele ia fazer a tão planejada viagem para outra vida. Só que ao invés disso, ele fez essa surpresa romântica aí para Teresa, que mais parece uma homenagem fúnebre. Quando eu bati o olho nisso, pensei que alguém tivesse morrido no meio do pátio da vila. Pois é, o bichinho não desistiu não, inclusive ele voltou para casa e foi falar direto com o tio mercenário. Arrumando as malas, ele conta o seu plano brilhante, propor para Teresa que ela fugisse com ele, sem se casar. Ele diz para o tio que ia fazer um teste com a diva dele, pedindo para eles fugirem juntos sem dinheiro. Caso ela aceitasse, toda a herança dele seria para ela. Se existe um limite para burrice, esse Raul já furou a fila umas 3 vezes. Olhem a carta gótica que o moço triste escreveu para a musa dele. Querida Teresa, cada letra dessa carta é uma pétala do meu sangue. Amanhã vou te buscar para a gente ir para qualquer lugar do mundo. Sei que você não se importa com isso, mas quero que saiba que recuperei toda a minha fortuna das mãos do meu tio. Se você aceitar, te espero no parque às 8 da noite. Esse plano estava meio confuso, mas para resumir, primeiro ele ia enganar ela dizendo que estava com toda a grana e depois confessaria que não. Aí, se mesmo assim ela fugisse com ele, ele soltava as verdinhas. Claro que rapidinho o interesse da Teresa pelo ex-noivo voltou e ela ligou para ele para perguntar se eles iriam se casar após fugirem juntos. Ele responde que sim, mas não no México, e que explicaria tudo no encontro no parque. Mas enquanto Raul comprava 2 passagens para Nova York, Teresa pedia ao pai que lhe desse todo o dinheiro que tinha faturado naqueles dias dirigindo o táxi, supostamente para gastos da faculdade. Bicha má como ela só, ela tirou o pouco que os pais tinham para se sustentar, mesmo pensando que ia fugir com um otário carregando uma fortuna nas costas.
Só que o plano de fuga estava ameaçado por um dos pivetes da vizinhança que roubou a carta do Raul e leu. Aí esse menino ficou o dia inteiro atrás do Mário para soltar a fofoca da fuga da Teresa com o outro. Teresa sai de casa com a mala dizendo que iria levá-la de volta para Aurora e foi para o seu encontro no parque. O Mário chegou em casa a tempo de ler a carta roubada e, se provando um péssimo médico, saiu correndo atrás da Teresa, deixando uma pobre senhora suplicando que ele fosse ver o filho dela, que estava ardendo de febre. Enquanto isso, no parque, Raul aplicava seu golpe. Após Teresa jurar que iria embora com ele da forma que fosse, ele mente dizendo que o tio roubou toda a sua fortuna. Ele diz que depois que escreveu a carta, o tio armou uma cilada para ele e que o velho já estava corrompido pela ambição. Lógico que os planos da Teresa de fugir com ele foram pro ralo na mesma hora, né? Afinal, é muito diferente fugir com um rico e com um lascado anêmico. Ela diz: "Quer dizer que agora você é tão pobre quanto eu?" Bom, se fosse para ela ficar com um tão pobre quanto ela, era mais vantagem ficar com o Mário, que pelo menos ela amava. E por falar nesse cavalo ignorante, ele já chega distribuindo agressão, agarrando o pobre Raul de surpresa pelas costas, como se fosse um boneco de trapo. Ele estava descendo o braço no coitado até o pai dele chegar, que era 500 vezes mais cavalão ignorante do que o filho. O senhor Ramon começa a bater no filho, e agora essa cena já estava parecendo o resultado de DNA do programa do Ratinho. "Ai, papai, ele quer levar ela embora", choramingava o moço chorão. Ele grita para que Teresa diga que não ama Raul, e sim a ele. Teresa cede à pressão e confessa a verdade sobre seus sentimentos. Só que ela só fez isso porque depois da revelação sobre a pobreza do Raul, ela estava doidinha para sair daquela situação. E o abobado do Mário ficou pensando que a moça tinha feito um grande gesto de amor por ele, renunciando ao pretendente rico. Ai, gente, os personagens dessa novela são comédia demais. Após deixar o coitado do Raul igual um trapo sujo, esfarrapado, desiludido, Mário dá um aperto nos ombros do rival, como quem diz: "Força, irmão", e vai embora, deixando o cara sozinho no meio do parque. O menino órfão da vizinhança chega e fica ali do ladinho, dando um suporte. Mas a verdade é que o destino desse personagem já era certo, e ele chegaria muito em breve. E com tantos rolos românticos que me deixam perdida, eu até esqueci da Aurora, que estava igual uma trouxa esperando uma ligação do Mário. Até a noite anterior ele estava doidinho por ela, e agora sumiu com o seu hiperfoco pela Teresa. Quem ligou para a casa da família Molina foi o Ilebaldo, o cachorrão namorador atrás da Esperança. Ele ficou sabendo pela Aurora que a ex tinha se sentido mal e que estava hospedada na casa dela. E o velho safado seguia com o olho comprido para cima da amiga da esposa. Ele se oferece para receber o Ilebaldo e afugentar o homem. Manuel diz para ele que Esperança não estava doente e que talvez aquilo fosse uma desculpa para não recebê-lo. O Ilebaldo acredita e desiste de sua visita. O Raul voltou a se hospedar em um hotel e o seu amiguinho o seguia como sombra. O coitado do menino não queria deixar o cara sozinho, mas ele o manda embora pois quer estar sozinho. Enquanto isso, na vizinhança, Teresa metia o pau nos pais e na pobreza em uma conversa com a vizinha sem vergonha. Em seu quarto, ela dizia, dentre muitas outras coisas, que os pais e nada eram a mesma coisa. Josefina escutava as palavras duras da filha com o rosto colado na porta e o coração se partindo em pedaços. E o Raul executava sua segunda tentativa de viajar no quarto do hotel. A pior parte é assistir ao desespero do menino tentando de todas as formas entrar no quarto do hotel para impedir o seu amigo de fazer o pior. Ele sobe em uma mesa e consegue ver por uma fresta na porta que a banheira estava cheia de sangue e pede ajuda ao dono do hotel. O homem abre a porta e Raul vai para o hospital. A Teresa ficou sabendo, mas não quis ir ao hospital visitá-lo. Ela ainda se aproveita da situação para ficar bem aos olhos de Mário, inventando que só aceitou Raul antes por compaixão, para impedir que ele fizesse uma besteira. Mas ainda não foi dessa vez que Raul conseguiu seu objetivo, e ele se salva.
No hospital, ele conhece a enfermeira Seferina e surge uma simpatia. Ela o aconselha muito para que saia de sua depressão e obsessão por Teresa, assim como Mário, que fica com pena do ex-rival. Teria sido um final bem feliz se o Raul e a enfermeira tivessem se apaixonado, ficassem juntos e adotassem o menino Jairo. Raul diz para ela que eles se conheceram tarde demais. Essa novela tem um gosto pelo trágico e escolheu a história do Raul para mostrar isso. Então, apesar de todas as tentativas e chances, a doença falaria mais forte. Com um admirador a menos nas mãos, agora Teresa apostava todas as fichas na família de La Barreira. Ela passou a trabalhar duro para conquistar a amizade de Luísa, e até a história das tonturas ela jogou para se fazer de vítima. Bom, para resumir, depois de contar a fake news completa dos pais ricos que viajavam muito e não ligavam para ela, Luísa ainda não tinha caído nas redes dela. Essa aqui realmente era um osso bem duro de roer, e ainda estava desconfiada. Mário, mais uma vez desiludido com Teresa, que já deu outro pé na bunda dele, volta a usar Aurora como segunda opção de sobremesa. Ela finalmente dá o equipamento médico usado do tio de presente, mas o machinho não consegue dizer um simples obrigado e aceitar. Ao invés disso, ele diz que a Aurora o faz se sentir mal fazendo aquilo, e que quando ele se sentia mal, não queria vê-la. A coitada vai embora correndo e chorando. Esse Mário é um macho que chega a dar preguiça na gente. Mas apesar de ter ofendido quem o presenteou, ele bem que ficou com o presente. Porém, mais uma vez mostrando que era um excelente médico, aceita uma condição de Teresa para que eles fiquem. Abandonar a medicina, faltando 2 meses para terminar o curso, para buscar algum ofício que desse dinheiro de verdade. Bom, não sei muito bem como era a realidade de um médico de hospital público naquela época no México. Mas considerando que chegava a faltar água no hospital onde ele trabalhava, imagino que o salário não deveria ser lá essas coisas. Mas que rumo será que esse grande tonto buscaria para ganhar muito dinheiro de forma fácil e rápida? Boa coisa que não poderia ser, não acham? Depois disso, ficou provado que o sentimento de Mário por Teresa era tão doentio quanto o de Raul. A diferença era que ele não tinha tendências depressivas como o outro. Por falar em médicos, o Dr. Sanches percebe o mal-entendido com mãe e filha e tenta esclarecer a situação, mas nunca deixam o homem falar e ele vai embora com todo mundo ainda acreditando que ele está de olho na Margarida. Os irmãos de La Barreira foram na casa dos Molina para perguntar o endereço da Teresa e encontram o Ilebaldo do lado de fora. Quando eles entram na casa e percebem que Esperança estava hospedada lá, Luísa entende o real motivo da visita do namorado na casa e fica pistola. Raul comunica de maneira hostil que eles não têm o endereço da Teresa. Pressionado, ele confessa que a ex pediu segredo e Luísa pergunta que grande mistério era aquele. Sendo um grande cavalão sem paciência, Raul aponta o dedo para a visita e diz que aquilo não era da conta dela. Os dois vão embora bravinhos. A enfermeira Seferina consegue que a prima colega de apartamento aceite recolher o menino Jairo como se fosse um cachorrinho de rua, e ela leva ele embora. Outro grande imbecil obcecado era Héctor, que chegou ao ponto de conseguir emprego de professor na universidade que Teresa começaria a estudar administração. Por outro lado, o cachorrão Wilibaldo, que até agora não tinha conseguido chegar a lugar algum com a Luísa, se é que vocês me entendem, já estava convidando a Esperança para ir a Acapulco com ele, com tudo pago, sem bagagem nem nada. No mar não precisamos de roupa, foi o que ele disse. Mas como eles não tinham ganhado um sorteio de um produto para limpar pratas, não conseguiram 2 passagens para Acapulco. Aí tiveram que se conformar em ficar enfiados em um quartinho. E nada do macho saber que vai ter um mini Willebaldo. Mas quem fez uma viagem para o mar foi o Raul, só que com intenções um pouco diferentes. Ele fez as malas e foi embora de casa, prometendo não fazer nenhuma besteira. Ele avisa à família que vai viajar, mas não avisa que será uma viagem sem volta.
O primo deixa um recado para Aurora: não se iluda com o Mário e fique longe dele e da Teresa. Lembram que ele protegeu o testamento da administração do tio? Pois é, ele o deixou com esperança para que ela entregasse para Seferina. Junto ao testamento, 2 cartas, uma para Aurora e outra para Teresa. Depois, em mais uma cena que choca e causa desconforto, vemos que ele preparou tudo meticulosamente. Alugou um barco no qual viajou até uma ilha. Ouviu música por um tempo, contemplou a paisagem e entrou nas águas para nunca mais voltar. Um desfecho trágico, sombrio e deprimente para um personagem que era exatamente tudo isso. Ao ficar sabendo da viagem do ex, Teresa se aflige e pede a Héctor que viaje com ela atrás dele. Ela pressentiu o que ele iria fazer, mas agora já era tarde demais. Quando eles chegam ao hotel e perguntam se Raul estava hospedado lá, são informados de que ele saiu na noite passada. Teresa e Héctor pedem 2 quartos, com a intenção de ficar e esperar por alguém que nunca iria voltar. Mas aproveitando que já estava lá, os dois têm um jantarzinho romântico na praia e Teresa aproveita para contar aquela mesma mentira que disse para o Mário sobre querer se sacrificar em um casamento com Raul para impedir que ele acabe com a própria vida. Enquanto isso, na vizinhança, o Mário visitava a vizinha sem vergonha e ela recomenda um trabalho no qual ele ganharia muito dinheiro de forma fácil e rápida. Vocês lembram quando o Johnny, da versão de 2010, se meteu naquele rolo de levar droga escondida dentro de sanduíche sem saber? Pois, por incrível que pareça, nessa versão, o grande otário sem noção que se meteu numa dessas foi o Mário. Em seu caminhãozinho de cargas, ele estava carregando uma areia que ainda pesaria demais em suas costas. O Sr. Fabian compartilha com a Teresa mais uma passagem da história dele com a avó. Certa vez ocorreu um furacão na região da fazenda que deixou muitos feridos. Antonieta teve mais força do que todos os homens juntos e ajudou a curar os feridos. Fabian diz que ela conseguia ter a mesma força para fazer o bem e para fazer o mal. Quando Seferina entrega as cartas e o testamento deixados por Raul, todos entendem o que havia acontecido. A polícia encontrou o corpo e do primo Raul restariam apenas a memória e a herança. E o cachorrão Willebaldo, agora que já estava numa boa com a esperança e seguia sem querer casar, decidiu terminar com a cornuda da Luísa. Mas daqui a pouco ela esquece do jeito que esse povo se apaixona igual troca de calcinha. O Mário confessa para Aurora que não pede ela em namoro porque ama outra mulher, por mais que isso seja uma maldição em sua vida. Mas não revela quem é, e demonstrando ser um grande covardão ainda por cima, se nega a dizer a verdade quando Teresa exige isso dele. Ele responde que até poderia dizer, desde que a Teresa jurasse que eles dois jamais voltariam a ver Aurora. Com toda a razão do mundo, a Teresa responde que aquilo era um absurdo. Além de ser sua melhor amiga, ela e Aurora iam à mesma universidade. Em meio ao luto da família, Manuel está crente de que é o único herdeiro do sobrinho. Rosa, horrorizada com a frieza do marido, pede o divórcio e suas ações de volta. Mas ele deixa bem claro que não vai devolver nada. Ela diz que procuraria um advogado e que a sociedade deles estava acabada. Em uma conversa com Esperança, Willebaldo confessa que teve uma filha que morreu afogada e que, por conta disso, decidiu jamais voltar a ter filhos. Bom, se a Esperança já estava com medo de contar sobre a gravidez, agora é que a pobre está lascada de vez. Na vizinhança, Mário guarda seu dinheiro sujo debaixo do colchão, sem a menor consciência de que tinha que ter algo muito errado por trás daquelas verdinhas. A ilusão de um casamento com a Teresa já cegou esse pobre infeliz. Bom, mas agora que o Dr. Sanches o demitiu por ter ficado 2 dias sem aparecer no trabalho, ele poderia ser mula em tempo integral. O tio Pão Duro quase teve um passamento quando descobriu que o sobrinho deixou um testamento em vida
e que apenas os beneficiários poderiam acessá-lo. A Aurora seria a única familiar a saber o conteúdo do documento por enquanto. O golpe final desse velho tacanho seria a revelação de que ninguém da família tinha herdado porcaria nenhuma. E nem mereciam, vamos combinar. Ninguém ajudou o cara em vida quando tiveram chance, sendo que ele estava doente há anos com depressão. A Teresa foi apenas uma miragem na vida de alguém que já estava há muito tempo perdido em um deserto emocional. A tia até acordou, porém quando já era tarde. Antes disso, ela foi cúmplice em alimentar a dependência emocional que o coitado tinha com a noiva. Voltando para a vila, o primeiro investimento de Mário com seu suado dinheirinho de malandro é um jogo novo de rodas para o carro da agora namorada Teresa. Como a pobre não tinha nem onde guardar o carro, um dia o veículo amanheceu sucateado. O segundo presente foi um anel de noivado com um brilhante, que ele colocou no dedo dela como se fosse uma coleira que dizia que agora ela pertencia a ele. Mas será que pertencia mesmo, sendo que tinha um peixão bem maior para ela fritar? Ai, gente, o que eu posso dizer desse grande cachorrão chamado Willebaldo que ainda não tenha dito? Olhem aí ele de novo, brincando de troca-troca com as duas burronas. Luísa ficou doente, e agora ele tá aí, consolando ela na cama. Enquanto isso, a outra trouxa tá morrendo de medo de contar que tá grávida, depois de saber que ele nunca mais quer ser pai. Só que o Hector chegou e não gostou nada de ver aquilo, ainda mais sabendo que seu amigo já tá até morando com a Esperança. Ele expulsou o amigo e brigou com a irmã. E esse triângulo já ficou extremamente cansativo e a novela não chegou nem na metade ainda. É uma das histórias mais barrigudas e arrastadas dessa novela. Sinceramente, preferia que tivessem focado em um romance apenas do Willebaldo com a Luísa e as dificuldades trazidas pelas diferenças entre eles. Um Enemies to Lovers clássico teria sido melhor do que esse ioiô emocional de 3. Por enquanto, Willebaldo e Esperança terminaram uma vez mais. Enquanto isso, a Aurora seguia com a ideia fixa de ser pobre para que assim o pobretão do Mário olhasse para ela como uma mulher digna de seu amor. Ela arrumou uma mochilinha e foi para a casa da Teresa, acreditam? A amiga exagerou no date no boteco e tanto ela como o Mário voltaram bêbados para casa. O pai reclama, Teresa diz que já é maior de idade e ele bate nela na frente da amiga. Ai, que vergonha! Na manhã seguinte, a Aurora pergunta quem é o homem que a amiga ama e ela responde que é o Hector. Só que a Teresa não estava gostando muito da ideia de ter a Aurora de hóspede na casinha dela, não. Assim como o pai Pão Duro, que não só foi até lá para arrastar a filha de volta, como também estava querendo arrumar um casamento para ela. O Mário tenta impedir o velho de levar a filha, porém sem sucesso. Mesmo a Teresa dando uma zoada nela por ser uma filhinha de pai obediente e cagona, a própria Aurora admite ser uma filhinha de pai cagona e não se atreve a desobedecer esse senhor desagradável. Já na universidade, as duas conversam sobre a família de Teresa. Ela já tinha contado toda a história da avó para Aurora e diz que agora seu objetivo é sair daquela pobreza toda arrumando um emprego o mais rápido possível ou se casando. Mas a Aurora escutou a amiga dizendo o nome do Mário enquanto dormia na noite passada e agora está desconfiada que não é do professor que ela gosta, e sim do estudante de medicina. Teresa nega e reafirma que está apaixonada por Héctor de la Barrera. Na casa de La Barrera, Héctor prometia dar aulas de computação para Teresa quando Luísa chega. Ela também estava trabalhando na universidade, dando aulas de literatura. Ela ainda não engole a Teresa e deixa isso bem claro sempre que tem chance. Luísa diz que o irmão é muito ocupado para ficar dando aulas de computação. A amizade de Rosa com o doutor psiquiatra namorador florescia cada vez mais, enquanto o namoro de Teresa murcharia de vez ao chegar no jantar de graduação do Mário e encontrar toda a vizinhança pobre sentada à mesa.
Ao contrário da versão de 2010, aqui o Mário até arrumou um local elegante, só que encheu com a pobraiada da vizinhança, e a Teresa, ao se deparar com toda aquela cafonice, vazou sem cumprimentar ninguém. Só que também ninguém foi atrás dela não. Ao chegar em casa, ela desabafa com o retrato da avó, dizendo que o Mário era um medíocre por natureza, que nunca iria mudar. A Aurora aparece no mesmo restaurante com o pai e ele leva ela para casa. Mário confessa que agora quer esquecer de ganhar dinheiro rápido e focar apenas na profissão de médico. Quanto tempo vocês dão para ele começar a correr atrás da Aurora de novo? Bom, por enquanto, quem vai voltar a correr atrás de um certo alguém é a boboca da Luísa, que recebe a notícia de que Dona Eulália voltará ao México para fazer uma nova visita. Sim, vai começar tudo de novo. Na vila, a mãe da Teresa começava a se sentir mal. O Mário a examina e pede que ela faça um eletrocardiograma. Enquanto isso, a filha chegava na casa de La Barrera para ter a sua aulinha de computação e aproveitava para cometer mais um ato de maldade contra a família. Uma foto da irmã mais nova que morreu acabou caindo na casa e Luísa a encontrou. Ao perguntar para Teresa se a foto era dela, a mentirosa profissional disse que se tratava da filha de uma empregada. E esse seria apenas o começo. O cagaço da Esperança é tão grande que, para não contar sobre a gravidez, ela decide dizer para o Ilebaldo que voltou com o ex-marido. Olhem aí, eu não falei para vocês? O Mário só esperou o sol raiar para pedir a Aurora em namoro. Bom, claro que ela aceitou. E enquanto a filha começa a namorar, a mãe anuncia que irá se divorciar. Teresa estava triste em sua aula e desabafava dizendo que se sentia cada dia pior na casa dela. Aí o professor convida ela para ir para lá depois da aula sempre que quiser e também almoçar. Junto com as aulas, pouco a pouco Teresa iria se instalando no seio familiar de La Barrera. E a coisa estava pegando fogo por lá, porque chegou uma carta do José Antônio e a Luísa descobriu que o irmão estava escondendo o homem das vistas dela. Outro que tá lascado ao Mário, que tinha decidido sair do seu bico que dava mais dinheiro do que sua profissão, mas estava sendo levemente pressionado a transportar mais uma carga misteriosa. Quando você entra em um negócio desses, não pode exatamente sair quando bem entender. Mas esse grande líder dos burros sequer sabia no que tinha se metido. Teresa, mostrando ser a voz da razão também nessa versão quando o assunto é casamento, aconselha a filha da madrinha a não se casar com Delfino, seu noivo nojento traidor. Margarita responde que quer um homem que a proteja, e Teresa pergunta, e dele, quem vai te proteger? Só que momentos depois, a própria Teresa não seria protegida de uma notícia que cairia que nem bosta de cavalo na cabeça dela: o namoro de Aurora e Mário. Teresa disfarça sua raiva inventando que o Mário era um hipócrita porque estava com ela e com a Seferina ao mesmo tempo. Aurora não acredita e diz que não vai perder o macho que deu tanto trabalho para conseguir. Teresa vai chorar as pitangas para a madrinha que dá um esporro nela. Ela diz que Teresa fez o Mário sofrer muito e que ele não era brinquedo dela. E que a culpa de tudo era dela mesma porque ela era uma mimada. E ainda completa dizendo que, se Teresa odiava a vizinhança, odiava ela mesma. Ofereceram um trabalho como cantora para Margarita em tempo integral, mas o seu precioso futuro marido diz que uma mulher decente deveria ficar trancada em casa. Não entendo por que essa sonsa não quer soltar esse macho que, além de pobre, é tóxico. A Teresa segue revoltada com sua derrota no amor e, em uma conversa com o Sr. Fabian, ela diz que a avó jamais estaria deprimida como ela. O homem responde, talvez ela esteja agora. Ao perceber que o velho falou da avó no presente, Teresa ficou desconfiada. Ai, amiga, esquece um pouco dos machos e vai correr atrás de investigar sobre a sua avó rica. Já faz não sei quantos capítulos que você prometeu que ia atrás da véia até os quintos dos infernos e até agora nada. O pai de Aurora, achando que estava numa novela turca do interior, comunica à esposa que ela pode começar a fazer os preparativos do casamento da filha deles, porque ele já tinha escolhido o noivo.
Rosa responde que Aurora já tinha namorado, mas esse senhor lunático zomba da pobreza do elegido da filha e diz que irá levar o pretendente adinheirado para a esposa conhecer. E realmente o namorado pobre tinha decidido que continuaria pobre mesmo, enfiou o rabo entre as pernas e foi pedir o emprego com o doutor Sanches de volta. Como não tinha nada melhor para esse pobre médico cansado, ele aceita o pupilo de volta. Dona Eulália chegou ao país trazendo péssimas notícias para sua nora frustrada. José Antônio agora estava namorando. Apesar disso, a senhora classista iria abrir uma nova empresa no México e pediu a ajuda da Luísa para resolver questões legais. E aí se abre uma porta muito importante para o futuro da Teresa. Como faz administração de empresas, ela se oferece para ajudar a Luísa com o assunto. Isso faz com que Luísa aceite finalmente tentar gostar dela, ao mesmo tempo em que esse trabalho acabaria dando uma nova oportunidade para que Teresa mudasse de vida. Através dele, ela conhecerá Dona Eulália, que a levará para trabalhar com ela. E junto com Dona Eulália ainda chegaria um certo filho, mas daqui a pouco a gente fala disso. Passou o prazo do segredo do testamento do Raul e Aurora vai à casa de Seferina comunicar que o primo deixou 70% de sua fortuna para o menino Jairo e que nomeou a Seferina como representante legal e administradora desses bens até a maioridade do garoto. Duvido vocês adivinharem para quem ele deixou os outros 30%. Não adivinhem, eu falo. Para Teresa. E sim, gente, 30% de uma fortuna como a do Raul já era dinheiro pra caramba. Que o primo Raul era um grande trouxa tapado a gente sempre soube, mas agora ele se superou, não acham? Teresa ficou comovida e até com remorso, dizendo que não merecia. Nossa Terezinha tá passando por uma fase sensível e reflexiva. Coincidentemente ou não, a mãe dela estava fazendo uma simpatia ensinada por uma vizinha para que o coração da filha se iluminasse. Ela chegou a dizer para a vizinha confidente sem vergonha que talvez o dinheiro não tivesse toda aquela importância. Além disso, estava mais dócil com os pais. Chorou nos braços da mãe enquanto ela esfregava o chão e disse ao pai que não odiava a eles, e sim a pobreza, e que queria levá-los junto com ela quando saísse da vizinhança. Mas ela não tá tão aberta assim, pois ao invés de contar sobre o dinheiro que o Raul deixou, ela inventa que conseguiu uma bolsa para fazer o curso completo. Luísa e sua sogrinha classista iriam juntas para a Europa, para ver se conseguiam esfregar a apaixonada rejeitada nas fuças de José Antônio. Chegou o dia do casamento da Margarita com o embuste, e a noiva já começa as festividades nesse mood aqui. Eu fiquei esperando essa grande trouxa desistir, mas ela casou mesmo. Vai ter que aprender do jeito difícil, essa bela otária. E enquanto Luísa corria atrás do filhinho de pai industrial, Wilibaldo descobria que Esperança estava escondida na casa da família Molina e que não tinha voltado com o ex-marido como havia dito. E no núcleo dessa novela mexicana que queria ser turca, os pais dos noivos de casamento arranjado se apresentam em um jantarzinho formal. A noiva é apresentada em bandeja de prata e, pela cara dos sogros compradores, eles aprovaram a mercadoria. Outro noivo que estava fazendo o turco era Delfino, que não esperou nem a festa do casamento terminar para começar a entrar na skin de macho que não permite que a esposa sequer dê bom dia para outro macho. Ainda por cima, a pobre tadinha ficou com medo de conhecer o bem bom e expulsou o noivo na lua de mel. E o doutor Sanches, agora que já tinha esclarecido seu mal-entendido, podia cortejar livremente a pombinha que seu coração desejava. Enquanto isso, no jantar de novela turca, os noivos até que simpatizaram, mas não pareciam muito entusiasmados com a ideia de casamento não. Aurora estava apaixonada por Mário, seu namorado pobre, e o noivo era um suposto fisiculturista que só queria saber de tomar o seu whey com leitinho morno antes do treino. Observem esses três pais abobados, achando que o esquema já estava encaminhadíssimo. Ah, se o velho pão duro soubesse que essa família tá na ruína e querendo dar o golpe do baú na Aurora.
E se a família que quer dar o golpe do baú na Aurora soubesse que a Aurora, na verdade, não herdou porcaria nenhuma do primo Raul? Até agora, o pai dela estava com essa fique na cabeça e foi falar para o amigo dele que a filha era muito rica. Ou seja, um bando de ricos falidos querendo dar golpes com heranças imaginárias, basicamente. E por falarem abobados, finalmente esses três se encontraram, a família fictícia dos sonhos de Luísa de La Barreira. Fico impressionada como esse José Antônio não tem uma gota de carisma correndo por essas veias de aristocrata. Nada a ver com Willy Baldo, aquele cachorrão simpático. Mas gosto é gosto, e esses dois já voltaram. A mãe da Aurora está fazendo terapia com o psiquiatra que está interessada nela romanticamente. Ética? Simplesmente não existo. Mas bom, ela estava tentando quebrar seus tabus e se tornar uma mulher livre. Enquanto isso, o marido nojento seguia assediando a Esperança igual um animal em época de reprodução. Sinceramente, logo que esses dois aparecem eu já pulo a cena. Além de chato, esse plot é desconfortável de assistir. Com a Luísa de viagem, a coisa tá esquentando na casa de La Barreira. Agora o professor tá todo aceso jogando indiretas que a aluna corresponde, provocando ainda mais. Um dos meninos da vila ficou doente e isso despertou na Teresa o gatilho da irmã mais nova. Então, ela, decidida a não permitir que o menino morresse como a irmã por faltas de recursos, apelou para Héctor. Para o professor, ela contou que o menino era filho de uma empregada antiga da fazenda da avó e que os pais não quiseram ajudar. E eu fico impressionada com o jeito que essa diva consegue amarrar cada situação e mentira a seu favor. Teresa desabafa com Héctor que esse ato de crueldade dos pais tinha sido a gota d'água para que ela decidisse sair de casa. Ou seja, aqui ela conseguiu ao mesmo tempo que o tonto pagasse a conta do hospital do menino e que também a convidasse para se mudar para a casa dele de vez. Quase que rolou o primeiro beijo deles, mas um garçom bem inconveniente quase se enfiou no meio dos dois levando a conta da lanchonete do hospital. O beijo não rolou, mas a Teresa foi morar em uma casa à parte no terreno de La Barreira, se tornando inquilina da família. Para os pais, ela disse que ia alugar um apartamento pequeno e pagar com o dinheiro de um trabalho que já estava garantido. E a amizade da Teresa e da Aurora está cada vez mais azeda. A Teresa não consegue esconder o ranço que está sentindo da amiga que está pegando seu macho, e a Aurora, por sua vez, está percebendo o ranço da amiga por ela de longe. A Teresa inventa que o Mário confessou para ela que não ama a Aurora e que só a pediu em namoro porque ela estava praticamente implorando. A Aurora dá uma surtada, não querendo acreditar, mas como boa tonta que é, acabou acreditando. Outro bem tonto é o Mário, que agora que brilhantemente teve a ideia de olhar o que estava carregando em seu caminhão de cargas, se tocou que era algo ilegal e resolveu parar. Não sei como certos personagens de novelas conseguem se formar em medicina, mas enfim. Só que os donos do tal negócio não iam simplesmente dizer sim, senhor, pode parar. Ele ia se ferrar, para resumir. E nosso cachorrão carismático Willy Baldo resolveu sair de cena com o rabo entre as pernas e as orelhas baixas. Ele recebeu uma proposta de trabalho fora da cidade que duraria 6 meses. O senhor Fabian foi tocar seu violino em uma casa de gente rica e lá conheceu 2 empregadas que já haviam trabalhado para Antonieta. O par de fofoqueiras estava comentando o quanto ela era déspota. O antigo apaixonado fica sabendo de 2 coisas naquela noite: que sua eterna paixão estava viva e o endereço dela. Só que o velho amanheceu de cama com bronquite e não conseguiu ir atrás de sua amada. Outra que estava bem mal de saúde era Josefina, que estava sempre com falta de ar e cansada. Em uma soneca delirante, o senhor Fabian acaba revelando para o Armando que já sabe o paradeiro da mãe dele, mas, como está dormindo, não revela o endereço, e ele acaba pensando que foi tudo um delírio febril.
E o Mário, em mais uma demonstração de vocação e profissionalismo, quase que abandona esse pobre senhor adoentado sem prestar atendimento para ir correr atrás da Teresa novamente, após ficar sabendo que ela se mudou para a propriedade dos de la Barreira. Mas o próprio Armando diz que a filha não precisa ser salva e que está lá porque quis ir. Teresa decide abrir o coração para o Héctor e confessa não só que já namorou com o Mário, como também que não suporta vê-lo com a Aurora porque ainda o ama. O pobre professor fica com a cara arrastando no asfalto, mas Teresa garante para ele que quer esquecer o ex. E ele fica feliz em ser um instrumento de distração para a novinha. Pena que o Mário, que tinha mais vocação para brigar do que para exercer a medicina, invadiu uma aula do homem na universidade no dia seguinte distribuindo socos. Só que ele também apanhou dos alunos, que foram com tudo para defender o professor de literatura. Que estudantes exemplares, não acham? Enquanto isso, na Espanha, a Luísa estava sendo pedida em casamento pelo namorador José Antônio, mas ela queria que eles se casassem no México e que também fossem viver lá. Ah, se ela soubesse o que iria acontecer, nunca ia querer arredar o pé da Espanha. Bom, mas ela voltaria imediatamente e o noivinho só em 15 dias. E caiu uma bomba no meio do pátio da vizinhança. O senhor Barriga ia vender a vila, quer dizer, esse senhor aí ia vender. Chaves foi uma grande inspiração para essa novela, e eu não aceito que me digam o contrário. Mas enfim, será coincidência que isso esteja acontecendo justamente agora que os milionários do ramo imobiliário, Dona Eulália e José Antônio, estavam abrindo filial no México? Não sei por que faço perguntas que irei responder em seguida. Não, não é uma coincidência. E a Teresa vai ter uma participação super importante nesse rolo todo. Nesse ponto da novela, a Esperança já está com uma barriga maior do que a barriga da própria novela. Ela e a Rosa acabam encontrando o Héctor com a Teresa na rua e a gestante fica com medo de seu segredo revelado. Quando eles voltam, o rejeitado patético do Mário estava esperando escondidinho na escuridão uma chance de impor sua presença teimosa para ex. Ele a agarra pelos braços e exige que ela volte para a vizinhança com ele. Ai, cara, vai cuidar da tua namorada, de um paciente, da tua ficha criminal, qualquer coisa, poxa vida. E no núcleo pobre, a merda tá sendo jogada no ventilador com força, porque a polícia já encontrou o rastro do Mário. Ele estava sendo procurado por tráfico de mercadoria ilegal. Na boa, tu tem que ser muito burro mesmo para achar que vai receber um montante absurdo de dinheiro como pagamento por um trabalho e não imaginar por 2 segundos que tinha algo podre por trás. Mas enfim, só colocando esse chato atrás das grades para ele parar de se intrometer na vida dos outros mesmo. Eu não romantizo o casal Mário e Teresa, não. Tudo que eu enxergo nele é o típico cara possessivo que não aceita o término de um relacionamento, além de ser um grande safado que fica saindo com várias sem o menor comprometimento emocional. Ele ainda tá namorando a Aurora, mas ainda assim, vez ou outra tem um momento com um climínea estranho com a enfermeira no hospital, ou tá por aí perseguindo a Teresa. Enquanto isso, a Luísa estava dando o segundo piti em menos de 2 minutos, dessa vez porque ficou sabendo que a Teresa estava na casinha dos fundos. Héctor, cansado dessa histérica, manda que ela mesma vá embora de casa, porque ele não a suporta mais. Mário sofre uma grande humilhação quando chega na casa da Aurora, e o pai dela diz para ele que a filha quer terminar para se casar com o marombinha sem músculos, mas que tá com pena dele. Não preciso nem falar que ele acreditou, né? O Héctor, não aguentando mais segurar a verdade que qualquer idiota poderia perceber, confessa para Teresa que a ama. Mas ela joga um balde de água fria nele, dizendo que agora terá que ir embora de lá. E o Sr. Fabian finalmente conseguiu ressuscitar novamente, e a primeira coisa que fez foi ir ao tal endereço que deram para ele. E pasmem, a mulher estava lá mesmo. Agora em uma cadeira de rodas, porém a autoestima segue sem um arranhão sequer. Quando o apaixonado diz que ela é uma deusa, ela responde que sempre foi e sempre será, e que ele, pelo contrário, estava acabadíssimo, só o bagaço da laranja passada.
Que reencontro mais romântico, vocês não acham? E na vila, outro casalzinho tinha um momento importante, só que ao contrário. Mário acreditou que era apenas o amante folclórico de Aurora, enquanto o riquinho, tomador de whey protein com leite morno, era o oficial. Ela ficou brava e terminou com ele. E a Luísa, que ao invés de ficar menos amarga com o tão sonhado noivado, ficou 120% mais insuportável, pediu gentilmente que Teresa vazasse de sua propriedade. Héctor ficou tão revoltado que prometeu ir embora junto, pois não aguentava mais morar com o capiroto em pessoa. Outra que já tá pra lá de delulu das ideias é a Aurora, que agora tá enxergando o ato do pai de conseguir casamento arranjado para ela como uma grande demonstração de amor e preocupação, enquanto segue recriminando a mãe por querer se divorciar desse embuste fedorento. Só que ela segue não querendo nada com o Marombinha, que promete explicar pro Mário que eles não tinham nada. O pai do Mário já contou que a polícia está atrás do filho e o moço jura que não é criminoso. O pai dá um choque de realidade nele e diz que atrás das grades todos são tratados como tal. Luísa desiste de expulsar Teresa após uma conversa cheia de lágrimas, onde a diva usa a história da irmã para comover o coração da megera. E olhem só quem voltou: Willebaldo, o conquistador. O homem chegou todo feliz com seu novo emprego na outra cidade como professor de música para crianças. Será que agora ele finalmente vai ficar sabendo da existência do mini Willebaldinho? A Teresa entrega para a madrinha um dinheiro para a mãe procurar atendimento médico, por conta do problema cardíaco. Só que ela mesma acabaria causando um grande dano ao coração de Josefina, que médico nenhum poderia curar. A bichinha chega para visitar a filha na casa de La Barreira com um buquê de rosas e um saquinho de tamales. Ela estava feliz pela filha ter mandado dinheiro para ela, vendo isso como um gesto de amor. E até era, só que os gestos de amor de Teresa tinham um limite muito claro. Ela só ia até onde não fosse exposta. E quando a mãe chega, ela diz para o Héctor que era uma empregada dos pais que a viu crescer e tinha muito carinho por ela, e que por isso tomava certas liberdades. A mãe segue o jogo, mesmo abalada, e diz que as flores e tamales eram para a irmã do professor. O remorso de Teresa é nítido, mas ela não volta atrás e deixa a mãe ir embora de coração partido. Mas ela comenta com Héctor que sentia que, a partir daquele momento, as portas de sua casa estariam fechadas para ela. Chegou a hora do Mário pagar por ser um grande burro, e o homem agora está preso. Henriqueta, essa caixinha de surpresas, revela para o paquera que é uma mentirosa profissional ainda maior do que a neta. Ela não está presa à sua cadeira de rodas, apenas necessita de uma bengalinha para se locomover. Por que ela mente? Segundo ela, para o médico achar que ela está quietinha no cantinho dela esperando a Dona Morte. Mas bom, ela finalmente conta a história de seu desaparecimento. A diva foi viver na Venezuela, mas um administrador golpista fugiu tendo em mãos o poder de manejar seu dinheiro. Sim, a tão sonhada herança de nossa Terezinha estava sequestrada em algum lugar do mundo. Henriqueta pede que ele a ajude buscando alguém que entenda do assunto para ajudar a recuperar sua fortuna. E por falar no tema, a Teresa já conseguiu emprego fixo na empresa da Dona Eulália. E a véia já está depositando tanta confiança nela que até a encarrega de um negócio que vale muitos milhões, mesmo a criatura tendo começado a cursar a universidade apenas há alguns dias atrás. O que um bom quem indica não faz, não é mesmo? Outra coisa que faz milagres é saber se vestir com elegância. Quando a madrinha Joana chega na casa de La Barreira toda elegante em seus trajes que parecem finos e sua postura altiva, Teresa a apresenta exatamente como quem é. Mas ela foi dar um esporro na afilhada pelo desprezo que ela fez com a mãe no outro dia, e ainda chegou disposta a expor as mentiras de Teresa. Teresa confessa para a madrinha que até se arrependeu depois e fez a mala para voltar para casa, mas depois desistiu por medo de não ser perdoada, e que já não pode voltar atrás em tudo o que estava fazendo porque não queria ser pobre.
Joana devolve o dinheiro que Teresa havia mandado, pois os pais já não queriam aceitar. Luísa convida o cachorrão Willebaldo para o seu casamento, que aceita o convite com as orelhas baixas. Aurora fica sabendo que o Mário está mofando em uma cela fedida na delegacia e vai visitá-lo. Ela não consegue entrar, mas se oferece para pagar os gastos com um advogado, e o pai dele agradece. Teresa já chega no emprego novo se sentindo sócia da empresa, ordenando pessoas com o nariz empinado e repreendendo esse pobre empregado por comer um docinho nas oficinas. O senhor Fabian, em sua busca por encontrar um advogado do setor financeiro para ajudar sua paquera, chega justamente no pobre empregado comedor de doces da empresa da dona Eulália. Teresa e Luísa almoçam juntas e revela que tem namorado. Por incrível que pareça, ela estava mantendo todo o rolo do noivado com o José Antônio em segredo. Apenas o Willebaldo ficou sabendo, porque a bicha má quis esfregar a novidade na cara dele. E agora, a Teresa ficou sabendo que ela tinha um namorado fora do país, mas ela não contou quem era. A mãe da Aurora fica sabendo da prisão do Mário e passa a ser contra o namoro. Outra que fica sabendo das novidades é a Teresa, que fica desesperada para ir visitá-lo. Ela pede 2 favores para o advogado comedor de doces do escritório. Venda meu carro e, com o dinheiro, me consiga o melhor advogado criminalista que você conhece. Sim, era para ajudar Mário, o traficante de bugigangas ilegais. E o senhor Fabian, enquanto escuta Henriqueta chorar porque a neta Teresa e o filho sumiram no mundo, finalmente abre a bocona para falar que sabe onde eles estão. Já faz 50 dias que o homem estava visitando a Pombinha e nada de falar sobre a família dela. Pelo amor, né? Ainda nessa cena, vemos um flashback de quando a família se separou. Armando dizia que não permitiria que Teresa se transformasse em um reflexo da mãe. Ela responde que eles iriam sem nada, nem mãe, nem herança, e que pelas veias da Teresa corria um sangue dela, que a menina não tinha herdado nada da mãe. Henriqueta avisa que Teresa jamais perdoaria os pais por aquilo, e a pobre Terezinha repetia que não queria ir. Ela chamava a avó de mãe, mas os pais arrastaram a menina e o resto da história a gente já sabe. Voltando ao presente, Henriqueta confessa que se arrependeu. Enquanto isso, a neta seguia inventando lorotas. Teresa conta para Luísa toda uma fique de que ela e Mário se amavam, mas que os pais não deixaram ela namorar com ele por ser pobre. Depois ela teria conhecido o Raul e ficado com ele por pena e medo de que ele tirasse a própria vida. Ela ainda garante que o Mário não ama a Aurora e que quando todo o drama da prisão acabar, ele vai ter que se resolver com as duas. E a senhora Henriqueta, bem avançadinha, convida o senhor Fabian para ir morar com ela pelo pouco tempo que lhe restasse de vida, mesmo que ela ainda estivesse inteira e ele um fiapo de ser humano. Mas ele diz que está forte como um touro e taca um beijão na senhora. Apesar disso, ele não aceita deixar de viver na pobreza e só promete visitar todos os dias. E por falar em casais, a Luísa finalmente confessa para o irmão que o José Antônio está indo para o México para se casar com ela. Na delegacia, tinha um estádio inteiro querendo visitar o Mário, enquanto Aurora e Seferina disputavam o direito de entrar. O policial perguntou quem era a namorada dele, afinal. A Teresa se enfia no meio das duas e diz que era ela. Simples assim, sem aviso prévio, deixando Aurora com cara de bosta. Só que o senhor Ramon fez um escândalo proibindo que Teresa entrasse para ver o filho dele. Ele considerava que ela era a culpada de tudo. Mas vamos combinar que ninguém mandou aquele abobado ir se enfiar em negócios sujos. Tacando um belo que se lasque tudo, ela diz na cara da Aurora que era verdade que ela era a namorada do Mário. E o policial foi perguntar quem o galanzinho preferia receber. E para surpresa de todos os envolvidos, o preso escolheu ver a enfermeira. Agora essa amizade virou vinagre mesmo. Melhor dizendo, não existe mais. Depois de uma discussão e uma bofetada no meio da fuça, as amigas agora são rivais.
O advogado que a Teresa conseguiu comunica que Mário sairá da prisão no dia seguinte. E enquanto a aluna defende o seu amor, Hector chora deprimido em um restaurante que não pagou a conta de luz. O Mário saiu da prisão e agora não quer saber nem da Teresa e nem de voltar a namorar com a Aurora. Será que finalmente a terceira opção, também conhecida como enfermeira Seferina, teria sua chance? E a nossa diva Margarita segue virgem até agora. Ela basicamente mandou a vontade do marido para os quintos dos infernos e aceitou o emprego de cantora fixa. O homem segue por aí caindo de bêbado pelas esquinas miseráveis do bairro. E por falar no bairro, Teresa finalmente cria coragem para ir visitar a mãe e pedir desculpas. Mas a mulher está revoltada e recebe a filha com rejeição. Josefina manda Teresa embora, mesmo ela dizendo que a ama. Teresa sofre com o desprezo da mãe e até se ajoelha e chora, mas a mãe segue firme e diz que, apesar de perdoá-la, não quer mais saber dela. Teresa dá adeus para a mãe e diz que nunca mais voltará. Quando a filha vai embora, Josefina finalmente desaba. A madrinha aconselha que ela se arrependa e volte para casa, mas Teresa diz que agora que perdeu o amor da mãe, acabaram os sentimentalismos de vez e que agora ela se moveria apenas por interesse. Quando chega em casa, é recebida com flores por Hector, mas diz a ele que a mãe a maltratou por pensar que havia algo entre eles. Como eu já tinha dito antes, essa diva aqui simplesmente se esmera em atar cabos para tirar vantagem de cada situação possível. Ela devolve o valor que ele já tinha emprestado a ela e também paga o aluguel pelo tempo que já morou lá. Ele não queria aceitar, mas ela impôs como condição para que sua independência e autonomia fossem respeitadas. Por pura pena, a Luísa tinha dito para o irmão que ele era o homem que Teresa amava, mas ela diz que só quer a amizade do ex-professor. E ele, como um mendigo de afeto, pede que ela diga uma única vez que o ama. Ela diz porque ficou com pena desse outro capacho anêmico. E agora que a Aurora era inimiga da Teresa, ela e o marombinha do Whey Protein estavam combinando um plano para desmascarar a impostora, provocar um encontro entre o professor de la Barrera e o Armando. Ela e Mário conversam, ele pede perdão e pede que eles sejam amigos. Quando tenta pagá-la pelo advogado, Aurora diz que não foi ela quem o contratou. E finalmente o senhor Fabian decidiu de deixar de ser um velho egoísta e enrolador e confessa para Josefina que encontrou a sogrinha querida dela. Só que ela não só não quer saber nada da velha, como não abre a boca para contar nada para ninguém. Ai, gente, é tanta enrolação que essa novela poderia ter tido metade dos capítulos que teve. Teresa recebe uma carta de Aurora com uma foto do Mário, dizendo que só foi ele sair da prisão para ir direto visitar a mulher que realmente amava, ela, no caso. A pobre foi desabafar com a Luísa e ela sugeriu que a agora amiga tentasse sair com o Hector. Teresa aceita a ideia, dizendo que talvez seria o melhor. Eles saem juntos naquela mesma noite e vão parar em um inferninho escuro que tinha o total de 3 pessoas, eles sentados à mesa e uma sonsa dançando sozinha na pista. Voltamos a ver uma novela turca do interior nessa cena onde os 2 papais decidem que os filhos terão que se casar porque supostamente fizeram as coisinhas. Mas não era verdade. A Aurora só dormiu no quarto do Marombinha, que tinha coisas mais importantes a fazer, como levantar peso no supino e tomar seus scoops de whey. E a Luísa estava deprimida porque o noivo não chegou no voo que eles combinaram. Revoltada, sequer ligou para saber o que tinha acontecido. Olhem só o outro todo enfaixado de cama, não consegue nem abrir a boca para falar, o infeliz. Chegaram mais figurantes no inferninho, e agora o casal também dançava na pista. Hector tinha tirado o anel que a Teresa ganhou do Mário, prometendo trocar por outro, de compromisso. Chegou uma equipe de demolição na vila para tombar todo o núcleo pobre da novela e vender o terreno. Como vocês bem lembram, esse projeto estava nas mãos da empresa onde a Teresa trabalha. Mas olhem a presepada que esses infelizes armaram para impedir a equipe de derrubar a vila. Usaram essa pobre idosa como cadáver, fingindo que estavam no meio de um velório.
Os pobres trabalhadores ficaram com medo de ir parar no inferno após a morte e vazaram. A Teresa pediu para o Hector acompanhá-la para comprar um carro e ele ficou insistindo para dar para ela de presente, mas ela se negou, pois queria comprar o próprio carro com o próprio dinheiro. Ela diz que aquilo fazia parte de seu projeto de independência. E ele critica ela por fazer pose de feminista. Ai, meu filho, vai dormir, vai. Cara chato do caramba. Mas depois o machinho amansou e pediu perdão. Eles iriam juntos a uma exposição de fotos da Esperança. O Wilibaldo também aparece de penetra, com o filho a ponto de nascer e ainda sem saber de nada. E Hector, mostrando ser uma pessoa muito prudente que sabe escolher o momento certo e o lugar certo para fazer as coisas, dá um anel de compromisso para Teresa no meio da exposição. Ela não aceita e ainda pede o seu antigo anel de volta. Outros que estavam na exposição eram Mário e Aurora, que não gostaram nada de ver a Teresa. Ele se aproxima para agradecer pela ajuda com o advogado. A Aurora gruda no Mário e propõe que os dois casais saiam para dançar algum dia. Mas ele fica atrás da Teresa igual cachorro atrás de fêmea no cio, e eles combinam que naquela mesma noite ele vai pular o muro para ir vê-la. Wilibaldo finalmente vê o barrigão da Esperança, mas automaticamente deduz que o filho é de outro. A mulher parindo e o macho cobrando explicações. Eu só não entendi por que o Mário, um médico, levou uma mulher em trabalho de parto para a casa dela ao invés de levar para um hospital. Mas ok, né? Vamos voar. Nasceu uma menina, e o cachorrão sem rumo Wilibaldo, enquanto isso, estava lá na casa de La Barreira lambendo os sapatos de Luísa de novo e propondo que eles passassem a noite. Teresa espera Mário só de roupão. Não tem sem mal, eles só iam conversar. O safado pula o muro e se esconde no jardim. E enquanto o Hector pega a irmã e o amigo safado se beijando e dá suas broncas, o outro par de sacanas entra de fininho. Agora que o cachorrão entendeu que teve uma cria, vai embora arrependido e com medo de não ser perdoado. Agora o Mário quer casar, mas a Teresa se nega, dizendo que ele é um machão que vai fazer a vida dela impossível. Pelo menos ela enxerga isso, né? A Teresa pode ter todos os defeitos do mundo, mas eu amo o fato dela ser tão pé no chão quando o assunto é relacionamento. E vocês lembram do plano da Aurora e do marombinha do Whey Protein de provocar um encontro entre o pai da Teresa e o professor para desmascarar a pobre? Pois eles já mandaram até as cartinhas para os dois, marcando o encontro em um restaurante. Uma que só vivia com o coração afundado na merda era a nossa pobre Margarida. A nova desgraça da vez foi o marido canalha aparecer e ela ceder aos seus encantos. Basicamente, a lua de mel aconteceu após 365 dias do casamento. O problema é que o macho nojento fez isso só para reafirmar sua masculinidade frágil e ainda por cima deixou um bilhete desaforado que dizia: "Não te falei que você ia ser minha mulher?" Ai, mana, por que ainda não se libertou desse macho nojentíssimo? Acontece o encontro entre Armando e Hector, e o professor fica espantado com a skin de pobre do sonhado sogro. Ele mal consegue acreditar no que os seus olhos estão enxergando. Ah, eu imaginava o senhor tão diferente. Para resumir, o castelo de Fix da Teresa desabou ali mesmo. Outro mentiroso que cai do cavalo é o senhor Fabian, mas nesse caso foi ele mesmo quem se jogou. Isso porque ele finalmente resolveu que era uma boa ideia informar a sua namorada de que sabia onde a neta estava. Mas como em todas as vezes que esse velho senhor resolve revelar um segredo, começa a ter um piripaque que o impede. Ai, meu Deus, estou morrendo! Entrou em coma de novo só para atrasarem a revelação. O cachorrão Wilibaldo chega na casa da Esperança com o rabo entre as pernas, querendo casar e assumir a cria que teve. Mas a mulher decidiu que quer ficar solteira e rejeita a proposta. É revelado o grande segredo de que Luísa é surda de um ouvido e usa um aparelho que esconde por trás do cabelo. O que isso muda na história? Porcaria nenhuma.
E aquele definitivamente era o dia dos segredos serem revelados. Após o baque de descobrir que estava apaixonado por uma pobre, Hector escuta a novinha dizer para Luísa que quem ela ama é o Mário. Mas vocês acham que a Teresa ia parar de mentir? Que nada! A fique da vez é que ela não conseguia assumir os pais porque eles não a criaram e deram ela para a madrinha. Depois teriam se arrependido, quando ela já estava adulta. Hector devolve o anel do Mário para ela e promete guardar a distância sendo apenas um amigo. A Aurora tenta abrir os olhos da Luísa, dizendo que a Teresa é uma farsante, mas depois de muito esforço, a Teresa conseguiu seduzir a outra de La Barreira, que está completamente cega. Esperança volta atrás, que novidade, não acham? E resolve aceitar o cachorrão. Por telefone, ele promete resolver suas pendências na outra cidade e voltar em 15 dias. Mas será que volta mesmo? Enquanto isso, Teresa fica sabendo do problema da desapropriação de uma certa vila e diz pro advogado comedor de doces que é para mandar todo mundo pro olho da rua. Claro que ela ainda não sabe de que propriedade se trata o negócio. Só que os pobres da vizinhança foram até a empresa e deram de cara com a menina Teresa sentada em sua cadeira de empresária. Na frente do chupador de balinhas, ninguém revela nada, mas quando todos os pobres estão reunidos a sós, Teresa promete fazer algo para ajudá-los, mas pede que todos guardem o seu segredo. Teresa chora pelo seu povo, demonstrando que ainda tinha um coraçãozinho sensível. Ela ordena ao chupador de balinhas que eles resolvam o assunto apenas entre os dois, sem envolver a dona Eulália. Só que a véia chega na empresa e quer ir visitar o terreno junto com a Teresa naquela mesma tarde, porque está com muita pressa para construir seus armazéns. Ela manda derrubar tudo, só que a Teresa a adverte de que o terreno está habitado e que foi um grande erro comprá-lo. Dona Eulália briga com o comedor de doces que assinou o contrato de compra, mas diz que não vai voltar atrás não. Luísa descobre que a história do acidente do noivo era verdade e que, como sempre, ela tinha sido uma grande delulu. Outra grande burrona tapada é a enfermeira Seferina, fazendo cafuné no Mário achando que estava abafando, quando na verdade ele só queria compartilhar com ela a felicidade de seu comeback com Teresa. Na visita à vila, Eulália tenta negociar uma indenização para que os pobres desocupem seus terrenos, mas eles não querem ir embora de sua amada vizinhança. Teresa pede que a chefe desista do terreno, mas a véia rica, que não tem nem onde guardar tanto dinheiro que tem, não quer sair no prejuízo. Os moradores ficam de ir dar uma resposta no dia seguinte. Enquanto isso, no hospital, o véio dos piripaques desperta de mais um coma, e agora a namorada quer saber o paradeiro da neta. Mas enrolando um pouco mais, ele começa a contar sobre a história de Teresa, que ela estava na universidade e que nunca havia se conformado com a pobreza. Depois de todo esse chilique e enrolação, o homem diz que não sabe onde ela está, porque ela foi embora da vizinhança, sendo que ele mesmo chegou a acompanhar a Josefina uma vez até a casa de La Barreira. Não sei se isso foi um erro de continuidade ou se esse senhor desfrutava em fazer os outros de palhaços. O Mário segue insistindo em se casar, e a Teresa segue dizendo que casar naquele momento estragaria seus planos. O machinho não aceita ter uma companheira ambiciosa. Ele quer uma conformada, por isso pede para ela decidir entre prosperar na vida ou ficar com ele. E ainda dá 2 horas de prazo para ela tomar uma decisão. Esse é o tipo de macho que a gente tem que sair correndo na vida. Só que a dona Eulália também tem uma proposta: torná-la acionista da empresa. E aí, no lugar da Teresa, o que vocês escolheriam? Eu posso dizer com toda tranquilidade que, sem porcaria de culpa alguma, eu escolheria a prosperidade profissional e financeira. Mas agora uma notícia triste. Nosso cachorrão Willebaldo se foi em um acidente de carro. Por isso que eu avisei para vocês não se apegarem a ele lá no começo do resumo. Achei péssimo terem mandado esse personagem de arrasta só para causar um drama a mais. Ou talvez tenha uma mensagem por trás dessa fatalidade. Se decida e pare de ser tão enrolado na vida. Enfim, R.I.P. Willebaldo. Outro que estava passando por um momento trágico era o pai da Aurora, com a notícia de que a filha não herdou nada do primo Raul.
e sim Teresa e o menino órfão. O Mário foi atrás da resposta para a excelente proposta que fez para Teresa, mas ela disse que precisava de mais tempo para pensar. Ele bota a maior pressão para ela responder naquele mesmo instante, e ela diz que daquele jeito não vai estar querendo não. A perda de Willebaldo aproxima Hector e Esperança. Ela ficou em choque, e ele ajudou a cuidar da neném. Uma amizade que logo se transformaria em algo mais. A vila foi salva, graças a essa senhora mística, que apesar de parecer pobre e passar a novela inteira morando em um lugar pobre, tira um cheque gordo de sua sacola de feira e compra o terreno de volta. Não me perguntem detalhes porque eu pulo todas as cenas do núcleo maluco da vila. Provavelmente uma dessas ricas exóticas que gosta de viver experiências diferentes e emocionantes, como o viver passando necessidades. A Luísa pressiona a Teresa para revelar a verdade para a sogrinha classista que ainda pensa que a Mona é filha de família rica. Ela não quer mentir para a mãe do futuro marido e muito menos para ele quando chegar. Teresa diz que primeiro quer ser aceita por suas capacidades e só depois disso revelará a verdade para a chefe. Ela decide ir embora e procurar seu próprio apartamento para alugar. Ela vai para a casa da madrinha só enquanto não consegue encontrar seu cantinho. José Antônio finalmente se curou de suas múltiplas fraturas, mas o coraçãozinho dele ainda está rachado pela falta de confiança da noiva. E enquanto isso, ela percebe que sua menstruação está atrasada. Sim, eu guardei essa surpresa para o final. Quando eles estavam na Espanha, Luísa não aguentou segurar sua virgindade e foi deflorada por seu grande amor. Não preciso revelar o motivo pelo qual a menstruação dela estava atrasada agora, não é mesmo? Ninguém sabia o que era um preservativo nessa novela. Enquanto isso, no hospital, Henriqueta dizia para o namoradinho que queria se reaproximar do filho e pede que ele dê uma sondada antes. Teresa vai à casa dos pais pedir perdão uma vez mais, mas eles seguem inflexíveis e não querem saber dela. Ela vai embora revoltada e diz: agora sim, vocês vão ter medo da Teresa. A mãe, que já está ameaçando infartar há pelo menos 59 capítulos, passa mal mais uma vez. E o Sr. Fabian finalmente abre a boca para fazer algo de útil e conta para o próprio Armando que a mãe dele está viva. Só que o filho não estava com todo aquele rancor de antes, não. Ao contrário, ele não quis que Henriqueta testemunhasse sua situação de barril indo na vizinhança e achou melhor ele mesmo ir à casa dela. O Mário voltou de novo com a Aurora, após ver que a Teresa não tinha o menor interesse em se afundar na pobreza ao lado dele. Ah, os ioiôs emocionais dessa novela são algo que você jamais verá sequer em séries como Gossip Girl. José Antônio já chegou ao México e a mãe quer que ele se envolva ativamente nos negócios, ao invés de ser apenas um júnior filhinho de mamãe. O médico recomendou que Henriqueta tivesse uma enfermeira em casa, e adivinhem no colo de quem essa vaga foi cair? De Seferina, que após tomar tanto desaforo, queria se afastar de seu emprego no hospital. Finalmente alguém tem a decência de levar a Josefina para dar uma olhada naquele coração de perto, e as notícias não eram boas. A mulher tinha um problema irreversível. Mais cedo ou mais tarde, mais um personagem dessa novela iria fazer a viagem para outra vida. Teresa e José Antônio finalmente se conhecem. Será que agora o playboy cabeça de ventania encontraria uma motivação para passar a frequentar o negócio da família? A dona Eulália só fez rasgar elogios sobre Teresa para o filho, e o cara, assim que bateu o olho na Teresa, esqueceu quem era Luísa. Teresa já tem seu AP e ele é bem elegante. Outra que se mudava era a Aurora, que, após levar uma bofetada do pai, se mudou para a vila. Pois é, enquanto a de baixo subia, a de cima descia. Josefina não deixou o marido ir visitar a mãe e ela ficou pistola com o filho bunda mole. Por outro lado, quando ficou sabendo que a nora estava doente do coração, se ofereceu para pagar os melhores médicos fora do país. Teresa percebe as investidas do filho da chefe, mas ela não quer ser apenas um brinquedo nas mãos de um riquinho safado. Além disso, ela tem planos de viajar, estudar idiomas e se refinar cada vez mais. Ela diz para a madrinha:
Sozinha, ok, mas miserável jamais. A madrinha conta para Teresa sobre a doença da mãe e diz que não tem solução. A Teresa pede para ela aceitar dinheiro dela para buscar outros médicos, sem que a mãe saiba que a ajuda vem dela. Já a Margarita finalmente conseguiu se divorciar de seu marido traste e agora ficaria completamente livre para seguir sua vida artística. A Teresa aceita almoçar com o José Antônio e ele já está até fazendo planos de viajar com ela. Ela o leva para conhecer seu luxuoso apartamento de solteira e conta a famosa fique dos pais viajantes. Ali mesmo o cara já confessa que tá doido por ela, mas ela faz a difícil, dizendo que por ser empregada da empresa dele, não pode existir nenhum envolvimento entre os dois. Ele vai embora, enquanto Henriqueta chega na vila para finalmente se reencontrar com o filho. Eles se abraçam, sem maiores crises. Héctor de la Barreira evolui para Héctor de la Bebedeira e vai choramingar as pitangas de seu amor perdido junto com a esperança. Enquanto esse trio confraterniza no quartinho do Sr. Fabian, ele fica tentando convencer a namorada de que tinha que pedir perdão ao filho e à nora. Mas ela justifica cada uma de suas ações e não considera que deva pedir perdão. Armando diz à mãe que cresceu fraco porque ela o fez assim, criado na base do leite com pera. Mas Henriqueta responde que a culpa da fraqueza do filho era o sangue do pai. Ela elogia a neta que está tentando subir na vida, enquanto esses dois seguem sendo marmanjos inúteis. Mas eles respondem que nem Teresa e nem Henriqueta eram felizes. A mulher quer que os dois saiam da vizinhança e vão viver na fazenda. Até a Josefina ela permitiu que fosse, desde que o contato fosse mínimo. Armando começa a ficar irritado com o desprezo da mãe pela esposa e diz que Josefina odeia Henriqueta e jamais irá viver na fazenda novamente. E por falar em nães, a dona Eulália escutava do filho a confissão de que estava todo abobado pela Teresa e que com ela era diferente. Luísa visita Teresa para suplicar que ela diga ao irmão que não vai se casar com o Mário, porque ele está se afundando na bebida. Mas Teresa se nega a voltar a iludir o professor, e Luísa a acusa de ser uma oportunista. Teresa manda ela vazar de seu AP, e a peste ameaça com contar toda a verdade para Dona Eulália. Ela ainda sai derrubando as cadeiras, como uma vândala vulgar. Posso dar o atestado de pior personagem dessa novela para essa versão da Luísa, francamente. Nem dá para sentir pena dessa chifruda, que é passada para trás sem dó nem piedade pelo noivo, que dá pulseiras e flores para a nova conquista, enquanto termina com ela simultaneamente. O pretendente chatíssimo insiste em levar ela para jantar, e mesmo ela se negando, ele chega batendo na porta de smoking. O homem encomendou garçom e tudo para levar jantarzinho romântico para a diva, para fazer a proposta de casamento. Esse cara é um grande abobado sem carisma, bem aquela skin de filhinho de pai chatíssimo. Enquanto isso, Luísa chorava com seu término, enquanto ao fundo da cena tocava Adágio. Simplesmente a trilha sonora mais trágica que uma cena poderia ter. Outros que estavam de casamento planejado eram Mário e Aurora. Após se casarem, eles iriam passar cerca de 1 ano fora da cidade, em um trabalho de serviço social. Outra que iria passar uma temporada fora do país era a Esperança, que tinha ganho uma bolsa para estudar fotografia por 2 anos. E o Héctor diz que é um absurdo que ela vá fazer esse curso, já que, segundo ele, tirar fotos é apenas apertar um botãozinho. Bom, na verdade, esse grande capacho carente só não queria perder mais uma. A Aurora fez questão de ir no trabalho da ex-amiga, agora rival, para comunicar seu compromisso de casamento com o Mário. Teresa não deixou o despeito transparecer e debochou, dizendo que o Mário jamais iria amá-la. Ainda disse que, caso eles tivessem uma filha, poderiam dar o nome de Teresa para ela batizar. O José Antônio chega e, ao ser apresentada a ele, a Aurora reconhece o nome como sendo o noivo de Luísa. Nem a Aurora sabia que eles tinham terminado, nem Teresa sabia do envolvimento do pretendente com a outra.
Ela marca um jantar com ele naquela mesma noite para eles esclarecerem tudo sobre a Luísa e também para ela dar a resposta do pedido de casamento dele. O homem explica tudo, porém não dá maiores detalhes de até onde chegou com a Luísa. Aliás, nem ele sabia que a ex estava esperando um bebê mini-classista insuportável. No final da noite, ela aceita se casar com ele, com a condição do casamento civil ser exatamente no mesmo dia de Aurora e Mário. Só que a dona Eulália faz questão de saber quem é a família da noiva. Além de curiosa, essa senhora é uma grande fofoqueira e conta para a ex-nora com quem o filho vai se casar. Depois desse golpe, parece que a Luísa começa a tomar jeito. Ela não delata a verdadeira origem de Teresa e diz para a empregada que não vai pagar maldade com maldade. Mas a empregada tem uma visão diferente. Ela quer o caos. E por isso vai escondida dedurar a Terezinha para a sogra classista que odeia a pobre. Essa senhora é tão orgulhosa que, para não ficar com cara de otária, diz que já sabia porque tinha contratado um detetive. E não é só isso. Como boa bicha má que é, ela tem todo um plano diabólico cozinhando debaixo de suas 50 camadas de laquê. Não se importando em humilhar o próprio filho publicamente, ela deixará os preparativos correrem e o dia do casamento chegar. Só que antes, ela convidaria os pais da Teresa pelas costas dela. E aí, quando visse os pais chegassem ao casamento, a merda estaria jogada no ventilador. Até promoção no trabalho a véia dá só pra puxada de tapete ser mais violenta. Enquanto isso, um casal se divorciava em paz. Depois de tantas imundícies, esse senhor estava livre para sair por aí chupando o sangue de outras. Esperança e Luísa começam a se dar bem, agora que o susto afugentou o obsessor que acompanhava a irmã de la Barrera. Dona Eulália chega na casa dos pais de Teresa com toda uma fique inventada para que eles compareçam ao casamento. Ela diz que foi a própria Teresa que pediu que ela fosse lá, porque estava arrependida e queria que eles fossem no casamento. Os coitados dos pais ficaram iludidos, sem imaginar que tudo era uma armadilha para expor a filha. Tadinhos, ficaram tão preocupados arrumando as roupinhas para não fazer a Teresa passar vergonha. O senhor Fabian vai levar a fofoca do casamento para Henriqueta, e quando ela escuta o nome da família do noivo, fica espantada. Tinha uma história muito fedorenta entre a avó da noiva e a mãe do noivo. A Aurora recobra sua dignidade e desiste de um casamento que já estava fracassado antes de começar. Ele arruma seus trapos para ir em sua missão de serviço social no interior. Chega o dia do barraco, quero dizer, do casamento. Quando chega o momento de realizar a cerimônia civil, os pais da noiva chegam e ela quase cai para trás. Dona Eulália faz questão de chamar a atenção de todos para apresentar os pais da noiva. Ai, minha gente, eu devo ser mesmo muito pobre porque não tô vendo o motivo de todo esse espanto, não. Os dois estavam bem arrumadinhos, poxa vida. Ao perceber a armadilha e a situação em que a filha estava, a coitada da Josefina começa a dizer para os convidados que eles não eram os pais da noiva, e sim atores contratados pela velha maligna da anfitriã. E no momento mais surpreendente de toda a novela, a Teresa assume que aqueles eram sim os pais. Ela diz que a mãe era uma mulher maravilhosa e que aquele senhor estupendo era o pai dela. Outro que surpreendeu foi o noivo, que ficou bravo com a mãe e disse que não se importava com a origem da Teresa nem com as mentiras. Mas o pobre coitado foi completamente humilhado com a noiva gritando na cara da véia que nem louca ia se casar com o filhinho dela. Eulália diz pro filho que a Teresa não estava à sua altura, e aí essa rainha chega sentada em seu trono de ferro para esfregar a cara da outra megera no carpete. Elas foram colegas de internato na Suíça, e Henriqueta diz que foi assistir o casamento de sua neta. Eulália fica chocada ao saber que Teresa tinha metade de sangue aristocrata correndo em suas veias, e Henriqueta ainda a humilha, dizendo o quanto estava feliz pela neta ter desistido do embuste do noivo. Ela se levanta de sua cadeira e finalmente abraça a neta. Nesse ponto, a novela já tinha virado uma comédia dos anos 30. A festa seguia acontecendo como se nada.
Todos discutiam, cantavam e tocavam ao mesmo tempo. O noivo se humilhava e Teresa seguia se negando. Tinha um japonês que insistia que o honorável casamento deveria continuar. Sim, gente, realmente aqui tudo já era mais um misto de comédia da era de ouro do cinema misturada com o episódio do Chapolin. Teresa diz à avó que a admira, mas que a admiraria mais se ela pedisse perdão para a mãe dela. A avó faz o sacrifício e pede perdão, mas Josefina não a perdoa. Mesmo assim, em um gesto inesperado, ao invés de deixar tudo para Teresa, ela deixa para o filho e a nora. Henriqueta ordena ao advogado chupador de balinhas que prepare tudo para passar as propriedades e 80% de sua fortuna para o casal. Só que esses dois abobados não aceitam nada, e a mãe diz que é melhor que tudo seja passado para Teresa. Henriqueta concorda e Teresa não abre a boca para rejeitar nada. A governanta da Luísa foi servir na festa e estava há horas com uma taça envenenada em uma bandeja que ela queria que a Teresa tomasse. Sim, do nada a mulher virou psicopata. Mas quem acabou tomando foi a dona Eulália mesmo, que ficou entre a vida e a morte. Aurora se apaixona pelo amigo tomador de whey com leite morno. E assim como em uma novela turca, o casamento arranjado acaba virando verdade. Apesar do arrependimento de Teresa e de dar carinho para a filha, Josefina diz que ainda não pode perdoá-la por tê-la negado como mãe, pois seu coração ainda tinha um espinho cravado. Mas a família de Teresa agora está unida e em paz. Teresa quer abrir uma empresa só dela, com sua nova fortuna, e o advogado comedor de doces se prontifica a ser o administrador da diva. A primeira tarefa dele será colocar um bando de detetives atrás do Mário. Enquanto isso, Mário aprendia a ser médico e a ser gente, lutando pelos direitos de atendimento e medicação para os indígenas. As condições precárias da saúde pública eram uma das muitas críticas sociais dessa novela. Parece que o personagem estava com a perna engessada nos capítulos finais porque o ator teria sofrido um acidente na vida real. Aí eles inventaram um acidente na novela para justificar o estado do homem. Os irmãos de La Barreira se lembram que a mãe morreu com suspeita de envenenamento e, ao encontrar cartas de amor da governanta Balbina para o pai deles, suspeitam que Dona Eulália não havia sido a primeira vítima da empregada maluca. Ainda assim, acham melhor não fazer nada, porque já passou muito tempo. Os dois ainda sentem pena da infeliz. Balbina confessa que o veneno era para Teresa, e que ela era tão má quanto a mãe dos irmãos de La Barreira havia sido. Outro que terminava atrás das grades era Manuel, o pai pão duro de Aurora, que era um grande trambiqueiro. Agora que Teresa reencontrou a avó, ela quer aprender tudo o que puder com sua inspiração de toda a vida. O problema era que essa Henriqueta de agora já não era aquela imagem idealizada por uma jovem com vagas lembranças, e a primeira lição que a avó daria à neta era que olhasse primeiro para a verdadeira essência das pessoas. Josefina usa suas últimas forças para se despedir da filha e dizer que está muito orgulhosa dela. Teresa pede perdão uma última vez, e ela finalmente perdoa, dizendo que o espinho do coração dela já tinha saído e agora só tinham rosas. Ela abençoa a filha e se vai. No enterro, Henriqueta chora escondida em seu carro pela partida da nora que se foi sem conseguir perdoá-la. O Héctor aparece no cemitério para dar apoio à ex-aluna. Apesar de tudo, ele não guardou rancor dela. Eles conversam como bons amigos, e Héctor confessa não estar seguro de seus sentimentos por Esperança. Ela, que tem trauma de ser enrolada após a experiência com o saudoso Ilebaldo, diz que se o irmão de Luísa não se decidir logo, ela irá para Nova York fazer seu curso. O José Antônio também foi prestar solidariedade, outro coraçãozinho livre de ressentimentos. Ele conta que a mãe sobreviveu, mas que ficou em uma cadeira de rodas. E ao contrário do filho, essa senhora está enlouquecida pelo rancor, e até agora nada do playboyzinho saber que a Luísa está grávida.
Mas também o homem nem lembra dela e ainda está querendo voltar com a Teresa. A Teresa responde que ama outro e dá adeus para o infeliz. Ela pede para o pai para ficar uns dias com ele e também sugere que ele passe um tempo na fazenda, onde poderia voltar a pintar. A missão de localizar o Mário estava praticamente impossível. Ele foi embora do local para onde foi assinado em seu serviço social depois de ficar revoltado com as condições e agora estava em outro que ninguém sabia onde ficava. Os irmãos de La Barreira foram visitar a governanta Piradona e ela jura que não foi ela que envenenou a mãezinha deles. Os casais sênior dessa novela vão oficializar as uniões, e antigas amizades que viraram rivalidades encontram um ponto de trégua. Isso porque a Aurora precisou engolir o orgulho e pedir dinheiro emprestado para Teresa. O pai dela acusou a mãe injustamente de ser cúmplice dele, e agora os dois estavam presos por dever ao fisco. A fiança era alta e Teresa era a única que poderia emprestar. Teresa responde que nunca se esqueceu de tudo o que Aurora e Rosa fizeram por ela e promete emprestar todo o dinheiro que elas precisarem. Mas como ser boa não é sinônimo de ser trouxa, Teresa impõe como condição manejar as empresas do pai Pão Duro até que ele termine de pagar a dívida com ela. Só um grande imbecil poderia confiar naquele cara, não acham? Dona Eulália tira a Balbina da cadeia sob custódia, e agora essas duas senhoras malucas viviam juntas com o propósito de se vingar da Teresa. A governanta confessa que a Luísa está grávida e o papai embuste escuta a fofoca. A mãe ordena que ele vá pedir a outra em casamento imediatamente, mas Luísa não aceita o traste e decide que será mãe solteira. Olhem só que bizarrice essas duas infelizes imundas estão fazendo, ensaiando com uma cabeça véia de boneca para jogar ácido na cara da Teresa. A verdade é que todo esse final vilanesco dessa senhora beirou o cinema trash. E deve ter sido só uma homenagem mesmo, porque isso aí não deu em nada. Balbina voltou para a casa de La Barreira para ajudar a Luísa a cuidar do filho, e essa véia ficou maluca em sua cadeira de rodas para todo o sempre. Héctor consegue impedir Esperança de ir estudar uma especialização e assume o lugar de papai de família que o amigo de nome estranho não teve tempo de assumir. Tá chegando um furacão na zona rural e Teresa se arrisca a seguir viagem até onde o Mário pode estar. Ai, amiga, aqui tu foi bem burra. Sair debaixo de uma tempestade e com previsão de furacão? Todos estavam literalmente atolados na merda. O senhor Fabião e sua noiva tinham decidido se casar em segredo, fugidos, como dois adolescentes estúpidos, e agora estavam ali, no meio do nada com o jipe preso. E esse senhor que adorava sofrer acidentes e entrar em estado de coma, saiu para empurrar e acabou caindo e batendo a cabeça em uma pedra. Teresa tem mais sorte e fica presa na estrada bloqueada. Ela sai do carro e vê o táxi do pai dela, onde ele viajava com os moleques da vizinhança e a mãe deles, tombado no fundo de um barranco. Todos são resgatados, mas Armando está desacordado. As vítimas da tempestade estão sendo socorridas em um galpão, e essa situação faz paralelo com uma das memórias que o senhor Fabião contou para Teresa sobre a avó ter sido mais forte que todos os homens presentes em um furacão que atingiu a zona da fazenda no passado. Como um milagre, o Mário aparece quando ela grita por um médico para ajudar o pai. Ele estava trabalhando naquela zona e socorrendo os feridos. Ele diz que Armando está apenas desmaiado e os dois se abraçam. Quem não teve tempo de retomar o tempo perdido foram Henriqueta e Fabián, pois infelizmente dessa vez o senhor acabou falecendo. Pois é, mais um defunto. Essa já é a quarta baixa de um personagem relevante que temos nessa novela. Henriqueta lamenta que não teve tempo de começar a ser feliz. Chega uma nova família de inquilinos na vila, com uma jovem chamada Teresa. A novela sugere que a história se repetirá, basicamente. 6 dias depois do desastre, Teresa comemora pela fazenda não ter sofrido nenhum dano.
Ela está decidida a se casar com o Mário, enquanto o pai dela precisa convencer o Bonito de que a Teresa não foi a culpada pela morte da mãe e que se redimiu no final. Armando decide que irá ficar na fazenda junto com a mãe. Mário e Teresa têm uma conversa final, onde ele joga todos os erros dela na cara, e ela faz o mesmo, falando sobre como ele jogou com Aurora e Seferina, além dos negócios sujos nos quais ele se meteu para ganhar dinheiro fácil. Ele diz que a ama, mas que tem medo dela, e ela diz que ele tem medo porque agora ela é rica e ele um medíocre. Te odeio, Teresa. Te amo, Teresa. Depois de despejarem toda a imundície que sentiam um pelo outro, os dois acabam se reconciliando. De longe, Henriqueta assiste a neta começar a história que ela mesma, quando decidiu construir, já não teve tempo. E chegamos ao final desse resumo. Até a próxima história!